Que vitória esmagadora do Chelsea sobre o Barcelona! Os Blues realmente impuseram um ritmo forte e o placar de 3-0 em casa na Liga dos Campeões é um resultado que certamente ecoará por toda a Europa. Destaque os pontos-chave da partida: 1-0, 27, contra Coldé. Gol contra é sempre um balde de água fria e mostra que a pressão do Chelsea estava forçando erros na defesa do Barcelona desde cedo. A expulsão de Ronald Araújo foi, sem dúvida, um dos momentos cruciais que selou o destino do Barcelona no jogo. Ela ocorreu antes do intervalo, deixando a equipe catalã com 10 jogadores por quase todo o segundo tempo e desorganizando completamente a defesa. Aqui estão os detalhes da expulsão, conforme relatado pelos veículos. Minuto da expulsão, 44 minutos do primeiro tempo. Motivo: duplo cartão amarelo, vermelho. Ação: o cartão vermelho veio após uma entrada em tesoura e forte entrada sobre o lateral esquerdo do Chelsea, Marc Cucurella. Os relatos descrevem o lance como uma ação descabida e imprudente do zagueiro uruguaio, que já estava com o primeiro cartão amarelo. Araújo falhou a bola e só acertou as pernas de Cucurella, parando o jogador do Chelsea de forma brusca. Impacto: o Barcelona já perdia por 1-0, autogolo de Coldé, aos 27, e estava com dificuldades em campo. A expulsão, bem perto do intervalo, foi um golpe moral e tático gigantesco, forçando o técnico Hansi Flick a refazer sua estratégia no vestiário e jogar mais de 45 minutos em desvantagem numérica. A imprensa classificou a ação como infantil e imprudente, visto que se tratava do capitão da equipe e que o risco de receber o segundo amarelo era muito alto em uma jogada no meio-campo. A desorganização defensiva resultante permitiu que o Chelsea dominasse e ampliasse o placar no segundo tempo com os gols de Estevão e Delap. A atuação de Estevão no jogo contra o Barcelona foi realmente o grande destaque da vitória do Chelsea. Os relatos da imprensa destacam que ele foi o jogador que mais brilhou em campo, vencendo o duelo de prodígios contra Lamine Yamal. Aqui estão os pontos-chave de sua performance. O golaço, 55, o lance foi espetacular e decisivo, garantindo 2-0 para o Chelsea no início do segundo tempo. Estevão recebeu a bola de Reece James, avançou pelo lado direito, driblou Pau Cubarsí com grande subtileza e ainda deixou Alejandro Balde para trás. Ele fuzilou as redes com uma finalização forte, de pé direito, que foi descrita como um míssil e um chute cruzado, no alto, sem chances para o goleiro. A velocidade do chute foi registrada em 64 milhas por hora, aproximadamente 103 km por hora. Poder de decisão: ele consolidou a vitória do Chelsea, colocando a equipe com 10 pontos na tabela da Champions League. O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, havia comparado Estevão a Lamine Yamal antes da partida, e a exibição do brasileiro, coroada pelo golaço, fez a imprensa europeia afirmar que ele venceu a batalha dos jovens talentos. Outras contribuições: participou da armação do jogo, inclusive cobrando um livre lateral que resultou em um gol anulado de Enzo Fernandes, 22. Foi uma ameaça constante pelo lado direito e, mesmo em lances em que a jogada não terminou em gol, como aos 71 e 78, a defesa do Barcelona foi aberta com facilidade por suas ações. Saiu de campo sob uma ovação ensurdecedora do público do Stamford Bridge, que reconheceu sua atuação memorável. Estevão está se firmando como um jogador decisivo para o Chelsea, sendo este o segundo gol dele na Liga dos Campeões antes de completar 19 anos. 3-0, 73, Delap. O gol de Liam Delap, que entrou no segundo tempo, selou a vitória e mostra a força do banco de reservas do Chelsea. O Barcelona sem rumo. Barcelona sem rumo, parecem ter fundamento, especialmente ao considerar expulsão de Ronald Araújo. O zagueiro uruguaio, ainda no primeiro tempo, foi expulso. Certamente desorganizou a defesa do Barcelona e tornou a tarefa de buscar o resultado muito mais difícil. O peso da ausência de Pedri. A lesão de Pedri é um golpe particularmente duro para o Barcelona, pois ele é, como alguns analistas chamam, o coração da equipe e o pensador do meio-campo. De acordo com as notícias mais recentes, outubro-novembro de 2025, de acordo com as datas das fontes, a situação é a seguinte: tipo de lesão: Pedri sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral distal da coxa esquerda, ruptura muscular. Tempo de paragem: a estimativa de recuperação na época do diagnóstico era de 4 a 7 semanas. Regresso previsto:
O jogador deverá regressar após a pausa para os Jogos Internacionais, data FIFA, de novembro. Jogos perdidos. O Barcelona confirmou que ele perderia jogos importantes, incluindo este contra o Chelsea e o próximo contra o Atlético de Madrid. Sem Pedri, o Barcelona perde o seu principal elo entre a defesa e o ataque. Ele é quem consegue reter a posse de bola sob pressão, ditar o ritmo e criar as linhas de passe decisivas. Sem o seu meio-campista criativo em campo, a equipa tende a ter menos posse, confiar mais em ações individuais e tem maior dificuldade em manter a fluidez e o equilíbrio necessários para quebrar uma defesa sólida como a do Chelsea. A ausência dele ajuda a explicar ao Barcelona sem rumo que você mencionou. Espera-se que o clube não force o seu regresso, dada a sua história de lesões musculares na coxa, que o tem atormentado nos últimos anos. A pressa poderia levar a uma recaída, o que seria ainda pior. Dificuldade na tabela. Com este resultado, ambos os times continuam embolados na classificação da Champions, estavam com 7 pontos antes do jogo, segundo os relatos, mas o Barcelona agora corre sérios riscos e a pressão aumenta sobre o técnico Hansi Flick. O Chelsea sai fortalecido, com a consagração de Estevão como um nome decisivo em um grande clássico europeu. O Barcelona, por sua vez, precisa urgentemente encontrar o rumo, principalmente na sua defesa, se quiser se classificar para as fases finais da competição. É o tipo de jogo que marca a temporada de um jovem jogador e pode ter um impacto enorme na fase de grupos. Análise da tabela. Chelsea, 10 pontos. Com 10 pontos conquistados em 5 jogos, o Chelsea garante uma posição muito confortável. A vitória o coloca em excelente situação para se classificar para a próxima fase, provavelmente entre os primeiros colocados. Barcelona, 7 pontos. A derrota mantém o Barcelona com 7 pontos. A equipe agora corre sérios riscos. Se as outras equipes que estavam próximas, como o Tottenham, que tinha 8, ou outras, pontuarem na rodada, o Barcelona pode terminar a rodada na segunda metade da tabela de classificação e terá uma pressão enorme para vencer na última rodada e garantir sua vaga. Este resultado deixou a última rodada do grupo eletrizante, com a situação do Barcelona ficando bem complicada. A atuação abaixo do esperado de Lamine Yamal. Os comentários da imprensa europeia e dos analistas confirmam sua percepção de que Yamal esteve frio e cometeu erros cruciais. O duelo perdido de Lamine Yamal. O jogo foi muito badalado como duelo de prodígios entre Estevão e Yamal, ambos com 18 anos, mas a performance de Yamal ficou ofuscada. Neutralizado por Cucurella, o lateral esquerdo do Chelsea, Marc Cucurella, fez um trabalho excelente ao neutralizar Yamal. O jovem atacante espanhol foi constantemente empurrado para as margens e não conseguiu aplicar seus dribles e velocidade com a mesma eficiência de Estevão do outro lado do campo. Decisões e passes fracos. Sua observação sobre os erros de passes e o lado frio está correta. O Barcelona, em geral, demonstrou dificuldade em construir jogadas com fluidez, e Yamal, que é o principal agente criativo em muitos momentos, não conseguiu ligar o ataque. Os números do jogo mostram que o Barça teve apenas 45% de posse de bola e somente 352 passes precisos, contra 457 do Chelsea. Frustração visível. Yamal foi substituído no final do jogo, aos 80 minutos, e, segundo relatos, sua expressão refletia a frustração com o baixo desempenho e o resultado. O público do Stamford Bridge chegou a vaiá-lo na saída de campo, um sinal claro de que ele havia perdido a batalha para o brasileiro. Enquanto Estevão teve a noite de sua consagração, decidindo o jogo com um golaço, Lamine Yamal teve uma noite para esquecer. Foi um jogo que, infelizmente, confirmou um momento ruim do Barcelona e a dependência da equipe de que seus talentos individuais funcionem no mais alto nível, o que não aconteceu neste dia.